Sejam bem-vindos ao meu podcast. Eu, Francisco Gouveia, estou à conversa com alguém. Este é o A Conversa Com. Olá a todos, sejam bem-vindos. Estamos noutro episódio e, olha, desculpem a demora, mas estivemos com várias novidades. Vocês, em princípio, estão a ver isto em formato de vídeo também, quem estiver no YouTube. E a convidada de hoje é a Ana Mendes. A Ana Mendes, que é quem? Mais uma vez, é uma pessoa que eu conheci nos escuteiros. Eu tenho um mau hábito nisto do podcast, que é convidar muita gente escuteira, porque, neste caso, não, escuteira, caminheira, né? Porque há uma vontade muito grande e depois há uma conexão já estabelecida, então é muito mais fácil depois também chegar a temas que sejam polivalentes aos dois. Eu estou com o hábito de estar sempre a olhar para o lado, mas vou-me virar um bocado assim. E antes de tudo, apresentar um bocado a Ana. Quem é a Ana? O que é que ela fez? A Ana é a irmã do João Mendes, que também já foi um convidado cá, que foi um colega meu nos pioneiros. A Ana é caminheira, a Ana tem mais 4 anos que eu, tem um avanço já bastante grande, e foi uma pessoa que sempre me intrigou e que depois eu entretanto percebi que ela tinha assim um nicho pelo qual mais se interessava, que era a área da comunicação e tudo. E eu, aliás, quando eu comecei a perceber isso foi quando eu comecei a perceber que o nosso clã da Graça começou a ter um Instagram tipo, do caraças. Eu tipo, ok, então, mas de repente o meu clã do meu agrupamento tem um Instagram tipo o melhor de Lisboa e achei estranho. Então, quando comecei a perguntar, é a Ana, ok, então é a Ana. E decidi convidar a Ana. A Ana tirou comunicação, Ciências da Comunicação no ISCSP, que é uma coisa dificílima de dizer, e está neste momento a trabalhar dentro de uma revista, que é a revista Gerador, certo? Perfeito. Ana, alguma coisa que eu não disse bem ou assim? Não, acho que está ótimo. Para o tempo que me conheces, está Ok, ótimo. ok, perfeito. Além disso, a Ana, dentro do escotismo, entrou como caminheira apenas, não teve outro tipo de percurso em termos de escotismo mesmo ou de lubitismo, teve apenas caminheirismo. A conversa vai passar por duas fases. Primeiro, a tua carreira profissional, o que é que tu gostas mesmo de fazer, e depois também dúvidas que eu tenho e isso Ok, tudo. vai lá. Primeiramente, o que é um dia normal? O que é uma semana normal? O que é que tu costumas fazer? Sim. Olha, para já, obrigada pelo convite. Fico mesmo feliz de estar Já a está bem. estrear esta nova vertente. Pronto, agora começas a convidar celebridades, não é? Eu entendo Claro, que tenha claro. que ter imagem. Olha, um dia normal meu. Eu tenho um hábito péssimo que eu adoro dormir. Portanto, imagina, se tu me deixares a dormir e não me acordares, eu só acordo para lá para as 2 da tarde. Mas agora que tenho algumas tarefas a fazer, mesmo em termos profissionais, e tarefas que eu tenho que cumprir com horários, tenho tentado, né, ter o hábito de acordar mais cedo. Mas agora, hoje em dia, o meu hábito e a minha rotina é acordar tipo, por volta das 8, 9, vou para o computador, porque infelizmente agora todo o trabalho passa por lá também, e passo muitas horas no computador e muitas vezes também tenho necessidade de sair e de ver outras coisas e gosto muito de ir aos miradores, de passear por Lisboa. Sim, nós estávamos combinados aqui Pois foi. para gravar às 10. E eu ligo à Tinhas Ana. mesmo que contar essa história. Tenho de contar porque eu achei engraçadíssimo, não é? Então, liga à Está Ana justificado agora então. e a Ana, e pá, desculpa o atraso, não sei o quê, pá, fui a um sítio, tive de ir a um sítio antes de ir ter contigo, mas já estou mesmo a chegar. E quando eu chego ao pé da Ana, então, onde é que foste? Ah, fui a uma loja de fotografia, e eu assim, então, mas quem é que sai de casa mais cedo para ir a lojas de fotografia super longe e depois vir fazer isto, não é? Não sei, mas para mim é uma dinâmica um bocado. Eu digo estranha porque o meu dia está sempre muito organizado, então essa espontaneidade de, olha, apetece-me ir à loja de fotografia e vou, é uma coisa que a mim nunca me chegou perto. Essa espontaneidade foi alguém que te ensinou? Tu começaste a sair sozinha quando eras mais nova? Não, eu acho que é um bocado também da maneira como eu gosto de organizar o meu dia. Eu tenho, como eu te estava a dizer, tenho tarefas que tenho que cumprir e eu tento ao máximo cumpri-las dentro do tempo que tenho, mas também gosto de guardar tempo do meu dia para coisas que não estão planeadas e coisas mais imediatas e coisas que me dão gosto de fazer o resto das horas que eu tenho obrigatoriamente de fazer. E daí também surge este tipo, olha, agora apetece-me ir a uma loja de fotografia porque tenho lá coisas para fazer, ou apetece-me ir ao mirador, estar ali um bocadinho a olhar ou a desenhar qualquer coisa, estás a perceber? Tudo muito mais livre e isso ajuda-me no resto das coisas obrigatórias.
Mas acho que é algo muito. Eu sou muito espontânea nas coisas, Então, nesse e sentido. tu que gostas de ter esse bird's eye view, ou seja, conseguir ver através do mirador, deves reparar que a maioria da população, ou seja, 99,5% da população, não tem essa oportunidade, ou mesmo que não tenha, não a cria. Isso faz-te confusão, que as pessoas andem sempre estressadas e não tenham assim um momento para parar. Faz, acima de tudo, nos dias de hoje em que é tudo uma correria e malta da nossa idade já tem encargos na vida que se calhar os nossos pais e os nossos avós não tinham tão intensos. E então ires buscar estas pequenas coisas do teu dia a dia, como estares um bocado sossegado num banco e simplesmente olhar para as coisas, acho que é fundamental também para a tua sanidade mental e para o resto do teu dia. Sim, Mas sim, faz-me confusão isso. As pessoas não terem esse cuidado nem esse prazer de estar simplesmente a observar qualquer coisa ou a estar parado na rotina toda e na correria. pá, hoje em dia nós temos uma sociedade que felizmente nós não temos de trabalhar aos 12 ou aos 13 anos ou vir para Lisboa com 14 anos, como foi o Sim. caso do meu avô, e ter essa pressão para, ok, vais começar a trabalhar, vais ter de deixar a escola. Hoje em dia, felizmente, cada vez mais a taxa de licenciados é maior, mestrados ainda mais, portanto, nós felizmente estamos a ter uma sociedade que consegue tirar esse tempo para estudar, descobrir-se a si Uhum. próprio e isso tudo. Eu deparei-me com caras com uma situação com a qual nunca me tinha deparado. Este fim de semana, quando eu fui lá à batalha, houve uma chefe que eu lhe perguntei, então, e a chefe de agrupamento? Ah, não, mas agora sou, mas o meu marido é que era antigamente. Eu assim, está bem, não sei o quê. Ela depois disse, pois, mas o meu marido foi chefe de agrupamento com 18 anos. Eu assim, ok, então ela fundou um agrupamento com 18 anos, com o marido. E agora que tu estavas a falar de. Pá, há uma diferença entre gerações. Essa diferença de gerações também vem dentro do escotismo. E foi uma coisa que eu também comentei com o Rui há pouco tempo. Contei-lhe esta história da chefe lá de cima de Gaia. E ele disse: Pois pá, eu não tinha o cargo de chefe de agrupamento, mas na altura os meus chefes também eram os Valdas e eu tive de assumir o cargo. E na realidade, nós no escotismo tivemos muito aquilo que a sociedade também teve. Cada vez mais há pais, entre aspas, que cuidam de nós e nos dão aço para nós trabalharmos isso. Porque não foi assim há tantos anos que o clã da Graça, a Sara e a Jéssica e a Joana tinham de estar a ajudar as secções, porque não havia clã. Não havia quarta secção. Havia caminheiros, e os caminheiros iam para as secções, ajudar um bocadito, ajudar aquilo, não sei o que. Será que isso faz falta também um bocado? Ou será que o melhor a fazer é mesmo fazer uma quarta secção, só exclusiva? Ou achas que também devia haver essa inclusão dentro das equipas de animação, dentro da quarta? Eu acho que, em termos. O escotismo está muito bem pensado desde o início. Então, quanto mais tu começares a esmiuçar todo o significado das coisas e dos tempos das coisas adaptados à tua idade, eu acho que está ótimo, não é? Claro que o escotismo também tem que se adaptar à atualidade e às pessoas e à maneira como elas vivem hoje em dia. Mas nesse caso, eu sou muito apologista de que a quarta deve ser vivida como a quarta. Não deves misturar muitas coisas, porque tu tens o teu tempo e está adaptado à tua idade tu viveres aquelas experiências na quarta. Eu sou o exemplo disso porque eu só vivi essa secção. E para mim, imaginar que essa secção era não só isso, mas também já andar numas tarefas em termos de equipas de animação, não sei até que ponto é que depois também não ia baralhar as duas coisas e eu não ia viver nenhuma nem outra. Sim. Portanto, eu acho que a quarta deve ser vivida como quarta, que é um período da tua vida muito importante, um salto enorme em termos de idade, de responsabilidades. Começas a trabalhar, ou já vais para a faculdade, ou começas a viver sozinho. Portanto, viver isso com calma e aproveitares ao máximo. E tu sabes isso, há imensa coisa na quarta que se pode fazer. E se calhar tu não farias, se calhar tu não irias à batalha se já tivesse Sim, uma equipa de animação. sim, não podias, não tinhas. Portanto, acho que é bom também separar essas duas coisas, não misturar. Claro que depois Sim, no porque final faz sentido. eu estou-te a perguntar isto, a Sim. pergunta induz já a uma resposta óbvia. Isto porque eu quero falar de uma coisa que é muito importante e que todos os caminhos vão se deparar, que é a partida. Tu neste momento estás num momento assim um bocado homogéneo. Ainda és caminheira, mas estás a passar para a equipa de animação, estás ali neste ano, porque o ano passado foi um bocado atípico, então não deu tempo para nada. Então este ano tu e o Emanuel estão a fazer a vossa partida. E a preparar a vossa partida. Não estão a fazer a partida, porque a partida só se faz uma vez. Mas este período de reflexão e de partida é exatamente isso que tu estás a falar, que é passar de ser caminheiro para a equipa de animação. E este espaço de tempo onde tu e o Emanuel estão é exatamente aquilo que eu estava a dizer, que é
juntar um bocado dos dois, em que tu não deixaste de ser caminheira totalmente, porque tu também continuas na sede e continuas a fazer coisas e continuas, se quiseres, a fazer uma atividade de serviço ou a vir connosco acampar quando te apetecer, mas também já estás numa fase em que já estás mais em contacto com as equipas de animação, já estás mais a nível do agrupamento a gerir certas coisas, e isso é muito interessante. Achas que a partida deveria ser um tempo mais prolongado, como tu estás a ter, devido ao Covid, ou que devia ser como sempre foi, que é uma coisa que está lá intrínseca dentro do último ano? Olha, para já, eu e o Manuel somos uns privilegiados por poder estar a fazer isto, porque Sim. a maioria do pessoal que é da nossa geração e que acabou por partir normalmente numa situação de um Covid, não teve esta possibilidade de ter este tempo de pensar o que é que ia acontecer, se eu realmente quero continuar ou se quero ir embora do movimento. Mas eu acho que também, pronto, isto é em termos de circunstâncias de pandemia. Mas de uma maneira geral, a partida não é aquele momento. A partida é uma coisa que tu já vens a preparar uns tempos antes, se calhar no terceiro ano ou no fim do terceiro ano de quarta. Sim. Portanto, isto é muito, depende muito da pessoa em si, não é? Se eu vier a preparar, já sei que vou partir. O partido não é aquele dia da cerimónia. Já é um bocadinho do antes e um bocadinho do depois, não é? Ou seja, tu não és logo metido numa equipa de animação a fazer tudo e mais alguma coisa. Há um período de adaptação. Por isso acho que nós só estamos a ter este privilégio de ter tanto tempo, exatamente pelas condições que estamos a viver, que não nos permitem fazer esse tipo de cerimónias e oficialmente partir. Mas eu acho que mesmo numa situação normal está bem pensado nesse sentido, porque é um marco, não é, ou seja, não é aquele dia, é uma preparação que tu tens. Mas claro que as pessoas podem lidar melhor com isso ou não, não é? O que é que tu achas dos anos extra? Ou seja, caminheiros que ficam 5 anos a fazer caminheirismo e só depois é que pensam na sua partida. Aquelas pessoas que precisam de mais um ano. Isso se há essa possibilidade e se a pessoa sente que tem essa necessidade, não tenho nada contra, percebes? Mas de alguma forma também sinto que faz parte do caminheirismo tu aprenderes a largar coisas que tu se calhar achas que gostas muito ou que te fazem muita falta ou que tu te agarraste muito a elas. Se eu não conseguir largar isso também não cresci nada, não é? E faz parte do caminheirismo essa entrega e esse ir embora e levares aquilo que tens contigo, mas também saberes largar. Sim, exato. Ou seja, é o que eu estava a dizer no início, toda a mística do escotismo no geral, em especial do caminheirismo, que é o que estamos a falar agora, está bem pensado neste sentido, portanto. E também é a proposta que te é feita enquanto cristão, é a proposta que te é feita por BP, é tu continuares nessa alegria de viver as coisas que tu gostas, mas também saberes largá-las quando é preciso. Por isso, o ano extra para mim não fazia sentido e acho que é uma opção muito individual também. Porque foi para mim melhor eu chegar a um ponto e dizer: olha, tu gostas tanto do plano, tipo, está a ser incrível. Ainda por cima, no meu caso, que eu entrei com 17, 18 anos, só entrei no clã, portanto eu não conhecia mais nada, então para mim aquilo era tudo do escotismo. Mas chegar ao ponto de eu dizer: oh, Ana, agora tu não tens que sair, não é? Também é um desafio. Sim, isso é que é para ti, efetivamente, a quarta secção era os escoteiros, sim. Era o ir ao sábado à tarde, tu não ias para mais nada, ias apenas para a quarta. E há muito essa noção. Se tu encontrasses Baden Powell, assim na rua, tipo, vias o gajo no café, e eu sei que tu tens essa espontaneidade tens a vontade de, olha, vou meter com ele. Houve alguma dúvida que tu ficou por esclarecer da quarta ou dirias que não? Primeiro eu pagava-lhe o café, portanto fazia essa questão, porque acho que... Levavam para casa. Tipo, se ele quisesse também massagres, também pagava, não é por aí. Mas da quarta secção, não sei, olha, eu acho que ia-lhe dar só os parabéns por todo. Não foi só ele, obviamente, mas toda a construção da mística, para mim, veio-se a esclarecer ao longo dos 4 anos. E faz muito sentido para a minha vida. Agora, saindo um bocado dos escoteiros, tudo aquilo que eu aprendi, as coisinhas pequeninas que fui aprendendo e encaixando umas nas outras, em termos de ideias, de valores, de significados, de coisas da minha vida, depois vai-se transpor para mim enquanto cidadã, enquanto pessoa na sociedade, não é? E isso para mim, alguém ter a ideia de pensar isso, não sei, é porque o café tinha lá qualquer coisinha especial que ele teve essa ideia fantástica, porque de resto não tenho nenhuma dúvida assim, ou qualquer coisa que tenha ficado. Porque acho que no seu todo está bem construída essa ideia e prepara-te para a vida. Por isso é que o escotismo também é muito importante nisso.
Já vi que felizmente estás mesmo muito esclarecida em relação ao caminheirismo. Uma das coisas que a mim sempre me suscitou interesse é... Eu vejo o escotismo como uma caixa de ferramentas. Ou seja, eu chego lá todos os sábados e abro a minha caixa de ferramentas e tenho um martelo, tenho uma chave de fendas, tenho um alicate, tenho várias coisas que ali fui aprendendo a desenvolver. Isto sendo a comunicação, a espontaneidade, o à vontade, a confiança, a lealdade, tudo aquilo que nos é ensinado e transmitido no escotismo. Qual é que achas que foi a maior lição que tu aprendeste dentro dos caminheiros? É pá, essa pergunta assim. Mas assim, muito a frio, das coisas que eu mais guardo dos caminheiros é a vontade ou melhor, nem é bem a vontade, é mais a alegria quando tu fazes as coisas. Que se calhar eu também ia buscar noutras secções, mas estou-te a falar da experiência que tenho. Eu aprendi, das coisas que mais aprendi nestes 4 anos e no futuro, nos anos que eu quiser continuar, só depende de ti a maneira como as coisas correm. E se tu vires as coisas com boa disposição, com sentido de humor, com alegria, as coisas tendem a correr muito melhor. E se tu colocares toda a tua fé e o máximo de ti numa tarefa, por muito pequenina que seja, desta maneira, com esta energia positiva, com esta luz, as coisas tendem a correr bem. E eu não tinha essa noção de que tinha esse poder, sabes? Então, sendo uma secção mais velha, em que tu tens alguma responsabilidade e tens alguma visibilidade perante os outros, os miúdos olham para ti de outra maneira. Sim, porque tu chegaste logo como exemplo. Tu não tiveste tempo de tive desenvolver como escoteira e como aquela pessoa que as pessoas vão conhecendo. Tu chegaste numa altura em que os caminheiros são sempre alienados. São os alienados do agrupamento, em que fazem parte do agrupamento, mas estão ali num misto um bocado à parte, porque o caminheirismo é toda uma ideologia que foi formada como um suplemento do escotismo, não fazendo parte do escotismo, mas sim como sendo um suplemento. Sendo rover não é ser scout. E Baden-Powell, tal e qual como estavas a dizer, idealizou isso de uma maneira brilhante. Tu chegaste numa altura em que os caminheiros já são alienados e depois tu ainda mais alienada foste. Ok. Isso fez-te bem para tu crescer. Fez, porque para já aprendes-te a descobrir que também és alienado e que não tem mal nenhum em ser alienado. No sentido que estás a dar a palavra, a maneira como tu olhas para as coisas de querer fazer diferente, ou querer fazer mais, ou querer arriscar, não tem mal nenhum nisso. Então quando tu encontras pessoas que também são assim, é bom. Mas também encontras pessoas, mas também tens essa responsabilidade, lá está que eu estava a dizer, das pessoas olham para ti, não podes também ser um alienado nível 2000, não é? Tens de ser controlado e mostrar algum respeito e quereres que os outros também olhem para ti de uma certa maneira, pelo bem, não é? Sempre. Mas sim, isso que estavas a dizer do alienado, eu acho que é positivo, mas a maior coisa que tira é isto, é a maneira como eu encaro as coisas que tenho para fazer na vida e o que é que... Percebes? E outra coisa também muito gira que aprendi no caminheirismo, que não tinha essa noção, é a ligação com a fé cristã, por exemplo. Eu levo muito mais a sério e tenho muito mais curiosidade em saber coisas da igreja quando descobri que há um caminho que atravessa também o caminheirismo, tipo um caminho paralelo ao caminheirismo, que é a parte da fé. E isso é muito difícil chegar lá e querer entrar nesse caminho. E muitas das pessoas tentam evitar tentam mesmo caminho. virar à esquerda para não... Exato, andam só ali ao lado, mas tipo, olham de vez em quando, mas não. Isso também te ajuda naquilo que eu te estava a dizer, da alegria, da boa disposição, do sentido de humor, da fé nas coisas que tu fazes e na confiança quando fazes as coisas. Isto, de uma maneira muito geral, tu podes aplicar isto na tua vida normal, sem serem tarefas de escuteiros. E isso é que é bom, porque essa ferramenta que estavas a dizer, não é? Tu chegas lá, tens essa caixa de ferramentas, mas podes levar a caixa também para a tua vida. Sim, isso é a melhor parte. É exatamente isso para que serve o escotismo. É formar cidadãos ativos e bem construídos, não é? Tu tens um cidadão em construção em tua casa. Tu tens um irmão mais novo que... pensavas a falar da minha cadela. Podia ser, a Pulca também. A Pulca em construção. Daqui a bocado ela vai votar e tudo. Não, mas o João, o Gin, isto agora é para ti, Gin. E ele está a sair da secção que foi a personalidade dele.
isto, obviamente, vocês hão de falar sozinhos, mas se tu tivesse assim alguma coisa a dizer-lhe do tipo para a quarta secção, quando ele fosse Uma entrar. dica para ele. Sim. Não sei, já temos falado disto, obviamente. Nós tentamos não falar muito de escuteiros em casa, mas é sempre inevitável de vez em quando. E tu sabes disso também, de certeza. Mas, assim, a principal dica que eu lhe diga, para já me avisei que vai ser uma grande passagem. Portanto, ele que não acho que vai ser igual, porque não vai ser nem igual, nem melhor, nem pior. Vai ser outra coisa, completamente diferente. E tu já sabes, porque tu já estás portanto, sabes o que é que eu estou a querer dizer. E depois já lhe disse que ele que aproveite para crescer ao máximo, porque ele vai ter essa liberdade e essas oportunidades para olhar para a vida de outra maneira, que nos pioneiros se calhar não tinha. E foi assim a maior dica que eu lhe dei. O resto acho que o facto de eu ter passado, ele já passou por mais secções do que eu, não é? Mas o facto de eu ter passado e vivido a quarta desta maneira, claro que vou tentar também puxar pelas coisas que eu gostei de fazer. Eu quero que ele também as viva, porque eu quero partilhar esse gosto que eu tive nas coisas com ele. Vocês lá em casa neste momento têm uma pessoa que é estritamente pioneira e uma pessoa que foi estritamente caminheira. É verdade. Portanto, os dois polos. Mas depois acho que eu já lhe disse, olha, aproveita ao máximo porque vais ter muitas oportunidades para fazer muita coisa. Para conhecer muita gente que te vai enriquecer. Vai-te enriquecer não só a ti, mas também ao local onde tu vives, não é? Neste caso à tua casa ou agrupamento. E aproveita para fazer essas experiências, porque vai passar mesmo rápido. Foi só o que eu lhe disse. De resto, claro que deixem aberto para ele viver à maneira dele. Mas é assim a maior dica que também te dou a ti, né? Que também te dei, já falámos sobre isso. É tu viveres as coisas ao máximo, porque passa mesmo rápido. A melhor dica que me deram, eu nem lembro se foi o Rui, se foi a Ana, quem é que foi que me disse isto? Eu pensava que era a minha, que a minha dica tinha sido a melhor que te tinham dado. Não, a que mais me fez sentido a mim, não digo que fosse a melhor, mas a que mais bateu fundo. Sim. Foi: Francisco, tu és um idealista e tu gostas de idealizar as coisas. Sim. Finalmente na quarta tu vais conseguir pegar naquela caixa de ferramentas que tu tens e pôr mãos à obra, construir qualquer coisa que seja palpável, começar a fazer projetos, começar realmente a sair do agrupamento e conhecer pessoas, começar a, se quiseres, fazer uma atividade dentro do agrupamento, podes fazer, tens as portas abertas. E eu vejo a quarta secção e pelo menos aquilo que ficou da lição que me transmitiram é exatamente: Francisco, todas as ideias que tu vieste a construir nos 12 anos que tu foste lobito, escoteiro, neste caso eu nem sequer fui lobito, tive 2 anos no explorador, mas fui mais pioneiro, não é? Todas as ideias que vieste a construir ao longo do escotismo, vais chegar agora aos caminheiros e vais pô-las em prática e vais tentar construí-las, porque é preciso. O caminheirismo também vive muito das ideias que os outros trazem de baixo. Daquilo que um lobito depois vem transmitir aos caminheiros de houve dificuldade, quando eu estava a acampar era lobito e não sabia nada porque não tinham ensinado, uma coisa qualquer. Então os caminheiros vão tentar tapar esse buraco e vão lá fazer formações de como cozinhar alho francês à brasa, uma coisa qualquer. Mas nós somos, de certa forma, aquilo que Baden-Powell idealizou como os tapas-buracos dos agrupamentos. Os caminheiros são os tapa-buracos dos agrupamentos, em que depois de tudo vir a acontecer, nós vamos pegar em todas as falhas que ocorreram e vamos tentar construir projetos por cima disso, construir casas por cima disso, construir comunidades por cima disso, de maneira a estrutura ficar melhor e mais forte e mais rica. Faz-te impressão que as pessoas depois de 12 anos de escotismo saiam quando entram nos caminheiros? Não, acho que não. Lá está, tipo, não sei, cada um tem o seu caminho, mas acho que não. Eu não vejo mal nisso, porque se a pessoa sente essa necessidade, já não faz sentido na vida dela estar ali, por muito que tenha vivido, ou seja qual for a maneira como viveu as coisas. Acho que sair também é tão válido como continuares no escotismo. Faz parte, foi a tua opção, não faz sentido, sentes que não vais estar a 100% porque na tua vida há outras coisas. Eu acho que é melhor a pessoa tomar essa decisão. Enquanto aquilo te fizer feliz, ok, não é? Se não, também não tem mal nenhum em abandonar, porque tens uma consulta. Olha, peço desculpa a todos os que nos estão a ouvir e que não são escoteiros, mas vamos continuar com este tema. Tu levaste este caminho, agora tens que encarrilhar outra vez. Eu gosto mesmo muito disto e... Tens que mudar o nome do podcast, mas tipo, à conversa com os escoteiros. À conversa com os escoteiros. A partir de agora, com a imagem. Bem-vindos ao novo podcast do Francisco. Há duas pessoas que saem dos caminheiros.
pelo menos na minha visão, e não são dois tipos de pessoas, mas dois tipos de mentalidades, dois tipos de mindsets, que são aqueles que vão repagar aquilo que lhes fizeram, ou seja, vão tentar começar este caminho dirigente para tentar pagar as dívidas de tempo que foram acarretando, porque há dirigentes que estão lá anos e anos e anos a dedicar a sua vida ao teu crescimento, não é? A atender-te as tuas chamadas à noite quando precisas de alguma coisa, ou a ir aos acampamentos contigo às 6 da manhã só porque precisas de alguém para te acompanhar. Há sempre essa noção de queremos repagar aquilo que nos ofereceram a nós. E depois há outro tipo de mindset, que é: eu vou continuar a aplicar o ideal do caminheirismo nos dirigentes, que é: eu vou para dirigente não para pagar nada, mas sim para continuar a construir, para continuar a ajudar. E agora sim, em vez de ter 5 ou 10 portas abertas, agora tenho todas, porque com um lenço verde ao peito, verde escuro neste caso, consigo fazer ainda mais, consigo abrir ainda mais caixas de ferramentas. Sim. Isso é verdade, mas eu acho que a situação ideal era tu conjugares as duas coisas. Tu também não podes passar a tua vida, por muito bonito que isso seja e válido, quereres dar aquilo que... Ou melhor, retribuir, como estavas a dizer, não é bem pagar a dívida, mas é retribuires aquilo que tu apanhaste, que aquilo que tu colheste do escotismo, retribuires aos outros, não é? Mas também tens que ter um equilíbrio de: ok, eu agora também já tenho uma certa responsabilidade e posso criar outras coisas e construir, porque tenho mais ferramentas, a minha caixa é maior quando estou neste cargo, não é? O ideal é os dois. Quando tu optas só por uma coisa, também não é bom para ti, mas também não é bom para os outros. O ideal acho que era isso. Claro que é uma verdade e tens essas duas vertentes. Mas para mim, ou melhor, o que eu vou tentar fazer é conjugar essas duas coisas. Que eu não vou deixar de ter ideias e tu sabes, não vou deixar de ter ideias nem de querer fazer coisas. Sim, não vais deixar de ser a Ana. Percebes? Sim, é exatamente mas essa... ao mesmo tempo também quero dar, obviamente. E o ideal é juntares os dois. Teres essas duas... Ter a vontade de retribuir aquilo que te deram, mas também ter a vontade de continuar a fazer. Não estar lá só porque... porque eu pelo menos, dos caminheiros que saíram e que estão a fazer formação de dirigentes, e depois os outros, até pessoas que vêm de fora do escotismo, há sempre essa noção de que às vezes os miúdos olham para os dirigentes como sendo alguém que lhes está a dar tanto e depois no final eles querem retribuir alguma coisa, não é? Tu já deves ter passado os olhos, ou muito provavelmente até ter lido as cartas a um dirigente, mas nomeadamente a primeira carta. E isto foi uma noção que eu falei com o João Mateus, e não sei se tu ouviste esse episódio, provavelmente sim, porque temos aqui uma ouvinte assídua, que era a noção de ser irmão mais velho, ser o herói de uma pessoa, ser uma pessoa a quem as pessoas, tanta pessoa agora no meio desta frase, mas ser alguém que as pessoas olham para ti como sendo o herói da sua história, ou aquela pessoa que vem para os ajudar sempre, e isso tudo. Isso é uma noção que vem a ser construída no escotismo, que tu viveste muito nos caminheiros, porque de repente tu nunca tinhas sido escoteira e tinhas um Francisco a bater-te à porta tipo: olha Ana, o que é que eu faço nisto e nisto? E tu nunca sequer tinhas estado na terceira secção. E há sempre essa idealização de os caminheiros, principalmente os mais velhos, os caminheiros mais velhos, estão sempre a levar com esse papel de ser o herói. E tu, que és irmã mais velha, então ainda mais levas. Quão importante é pôr-nos nessa situação de saber aceitar sermos os mais velhos, saber aceitar que somos aqueles com mais experiência e que temos agora de transmitir. Quão importante é? Imagina, na minha vida também, dentro da minha família, do pessoal da minha geração, eu sou a mais velha, sou a neta mais velha, a prima mais velha, percebes? Portanto, isso para mim é uma coisa natural. Eu quando vou fazer coisas, provavelmente ninguém ainda fez, portanto eu vou vivê-las pela primeira vez e vou arriscar, e depois quem vem a seguir a mim, eu tenho imenso gosto por dizer: olha, eu fiz assim, se calhar para ti é melhor o caminho, percebes? Portanto, isso para mim é um bocado natural. Claro que o herói também tem um herói, percebes? Eu acredito muito nisso, porque tu tens sempre, por muito que eu tenha esse peso dos miúdos olharem para mim e de terem gosto em fazer aquilo também, ou de ser assim também acredito que há coisas que eles não gostem
que eu faça. E isso faz parte, também os faz crescer e faz-me crescer a mim. Mas eu acho que essa responsabilidade não é assim tão grande quando tu pensas que toda a gente tem ou melhor, tu és um herói, mas também tens alguém que tu segues como ídolo, como testemunho, como inspiração. E aí o peso também retribui-se por uma escada enorme, né, de pessoas que tu vais seguindo na tua vida. Por isso é importante teres alguém que tu sigas, não só no escotismo, mas também na maneira como tu vives. Teres alguém que tu sigas como exemplo, mas também não deixares o peso todo para ti, senão Sim, não estás isto foi uma das ideias que eu troquei há tempos com o Padre Jorge, foi exatamente esta noção que às vezes as pessoas olham-se demasiado ao espelho. Ou seja, focam-se demasiado em que eu sou o herói. Se há 3 afilhados e 7 lobitos que gostam imenso de mim, que me veem como o status quo da perfeição, então eu sou o herói. E depois deixo de olhar para cima. Isso é um grande problema. Quando nós deixamos de olhar para cima, tendemos a ter cada vez a cabeça mais para baixo, a coluna mais torta e deixamos de ser nós próprios e de estarmos como deve ser na vida. E isso é uma coisa que infelizmente acontece muito, muito no escotismo. No escotismo, quando eu digo escotismo, isto aplica-se na sociedade. Quando uma pessoa sobe em qualquer cargo, e isso acontece muito, e infelizmente já tive contacto com isso na quarta, obviamente, não é? Há pessoas que olham para si próprias depois como sendo o status quo da perfeição e deixam de olhar para cima. E na altura que eu estava a falar isto com o Padre Jorge, acho que isto até não foi no podcast. Em última instância há sempre uma pessoa para quem tu podes olhar, que essa sim é imaculada e é perfeita, que é Jesus Cristo. Portanto, até Baden-Powell, que foi o escoteiro perfeito e o caminheiro perfeito e tudo isso, e é dado como o exemplo de perfeição do escotismo, ele próprio escreve no Caminho do Triunfo, quando me disseram que eu era dos 3 homens mais trabalhadores da Grã-Bretanha, eu surpreendi-me, porque para mim sou o mais preguiçoso de todos. Porque vejo vizinhos meus que trabalham o dobro ou o triplo de mim, não é? E há sempre essa noção de continuar a olhar para cima e muitas das vezes há dificuldade disso acontecer. Há uma maneira mais fácil de chegar a essa paz interna, vamos dizer assim, de ter a humildade de olhar para cima, de nos sentirmos pequenos outra vez. É que a solução que eu arranjei é exatamente falar com pessoas que estão acima de mim, percebes? Porque eu comecei-me a sentir pequeno quando comecei a falar com o Rui. Percebes? E quando eu estava na altura do terceiro ano de pioneiro e estava a começar a pensar, realmente, sei um bocado de técnica escotista, sei mais que os gajos todos, se calhar sei alguma coisa, mas quando dou de caras com um chefe que leva as 3 equipas ao Tecori Nacional, que das 10 edições ganhou 5, e tudo isso, não é? Que é o caso do Mário de Évora, nós sentimos pequenos outra vez, porque percebemos, afinal não sei nada. Afinal não sei nada mesmo. Eu sou um puto ao lado desta pessoa, não é? Isto aplica-se no escotismo, aplica-se na vida, aplica-se no trabalho, no café, onde quer que nós vamos. Temos de ter noção que há sempre uma pessoa ao nosso lado que tem um bocadinho mais de experiência, que sabe um bocadinho mais de coisas. E eu às vezes faz-me confusão como os jovens ainda hoje tratam aqueles que são mais velhos. E tu estás a fazer um projeto, não sei se queres... Gostei muito dessa contar? linha contínua que tu fizeste agora. Ok. Não sei se tu depois queres desenvolver um bocado o que é o teu projeto, vender o teu peixe, mas essa noção de os jovens não olham para a sociedade adulta, principalmente os idosos, como sendo esses heróis, a mim destrói-me completamente. Porque eu vejo no autocarro as pessoas a olharem de lado, esta velha, isto não sei o quê, e depois saem da frente, e depois não sei o quê, as velhas são umas maldisportas do caraças. Quando olho para aquela pessoa... Eu não vejo a atitude daquela pessoa ali, mas tento também ver um bocadinho por detrás daquilo que obviamente o olho me permite, que é que história é que esta pessoa terá? Esta pessoa se calhar trabalhou 50 anos como diretora de uma associação qualquer e foi uma das pessoas mais importantes aqui nesta zona de Lisboa. No entanto, ninguém lhe dá o devido valor. Ou seja, não é essa pessoa que está a fazer capas de jornais, mas sim aquele jovem de 19 anos que conseguiu fazer uma coisita qualquer. E aquela pessoa que tem uma experiência enorme. E é isso que eu quero também começar a trazer aqui para o podcast. Eu quero começar a trazer cada vez mais pessoas com mais experiência, com muita bagagem, porque eu sinto a necessidade de me sentir pequeno e cada vez sinto-me mais pequeno quanto mais episódios faço. E isso é uma coisa que a mim está-me a assustar, mas por outro lado também é bom. Faz-te crescer, tu teres essa humildade de perceber
tu num mundo sozinho és o maior, porque estás só tu, não é? E teres essa humildade de perceber que à tua volta podes aprender com pessoas que sabem mais, porque tiveram mais experiências de vida, porque estudaram mais, porque tiveram azares ou sortes que fizeram com que aprendessem coisas, e tu tirares isso das pessoas para ti, isso é muito bom, por isso é que é bom conhecer as outras. Mas isso que estavas a dizer é muito giro, porque isso é das coisas que me tem vindo a apaixonar cada vez mais. Só por aquela mania que nós temos de querer mudar o mundo, nem que seja um bocadinho. E eu tenho vindo a descobrir nesse caminho isso que estás a dizer, de que realmente hoje em dia as pessoas mais jovens não tentam essa relação com as gerações mais velhas, mas podiam tirar tanto disso. E há uma coisa muito gira que agora lembrei-me. Quando eu apresentei este desafio que estavas a dizer, eu estive à procura. Encontrei na encíclica do Papa, no Cristo Vive, uma frase muito gira que até me fez lembrar, tipo, o impela a tua própria canoa. Porque era: os jovens remam a canoa, mas são os idosos que guiam o caminho pelas estrelas. E tu pensas, isto só faz sentido se as duas pessoas estiverem na canoa, não é? Porque eu posso estar a remar muito, porque tenho muita força, sou muito jovem. Mas não sei para onde é que eu vou. Mas não sabes para onde é que vais. Quem tem essa astúcia e essa perspicácia de ler o caminho porque já passou por lá, porque já olhou para as estrelas tantas vezes, são os idosos, são os nossos avós, são os nossos vizinhos mais velhos que às vezes nem sabemos que estão sozinhos em casa. Percebes? E isso também me levou muito a pensar nisto, não é? Como é que eu posso ser herói se eu também não olho à minha volta para pessoas muito mais inspiradoras e que me podem trazer mais ideias e mais vida a mim? E foi isso também, a parte do desafio é muito essa, de encontrar essas pessoas que estão sozinhas, tornar-me presente na vida delas para de alguma forma levar alegria, levar alguma luz a essa tristeza de estar sozinho, mas ao mesmo tempo elas também me ensinam muita coisa, porque fazem-me passar por situações que eu nunca pensei, ensinam-me histórias de vida porque fizeram isto e aquilo, e eu penso, como é que é possível esta pessoa ter sido atriz? Como é que essa pessoa esteve na marinha ou foi costureira, percebes? Tem histórias que tu não fazias ideia. Isso acrescenta-te muito, porque elas já fizeram muita vida. E essa parte é muito importante. E voltamos sempre à história do quem é que é o herói, no fundo, no meio disto tudo. Se tu seguires o exemplo destas pessoas à tua volta e das pessoas com quem vais falar, não é? As pessoas com quem vais convidar, conversando aqui no podcast quando as convidas, só trazem mais esta ideia de que eu posso ser herói da minha vida se olhar para os outros. Isso é muito importante e isso está-se a perder imenso, é uma pena mesmo. E é também a nossa tarefa passar esta mensagem, que nós devemos olhar em volta também, não é? Claro que nos sabe melhor nós vermos-nos como sendo um flamingo cor-de-rosa que anda na rua e que toda a gente é cinzenta. Mas se nós não tivermos esta percepção de comunidade, tal e qual como tu estavas a dizer, nós perdemos o rumo. Perdemos muito rapidamente o porquê de estarmos a fazer as coisas. Eu passei eu acho que é feliz ou infeliz, que é uma das situações que o BP depois alerta para isso, que é começar a olhar demasiado para nós próprios. E esta noção toda que acabámos de falar, eu infelizmente houve ali um período de 2, 3 meses em que eu estava aí. Mas muito rapidamente saiu esse chip quando eu comecei a falar com outras pessoas. Porque é muito fácil nós cairmos nesse erro se nós só olharmos para aquilo que eu já conquistei versus o resto do meu clã. Ou é muito fácil eu ver o que é que eu já conquistei versus a pessoa da mesma idade que eu. Olha, eu já estou a tirar uma licenciatura, e o gajo ainda está no 11º ano, não sei o quê. E pensar isso, não é? É muito fácil. Mas agora, se nós começarmos a abrir a boca e a fazer perguntas, nós percebemos que aos 18, eu tenho 18 anos, na mesma idade havia pessoas que estavam a ser chefes de agrupamento. E isso é uma noção completamente diferente. E faz-nos sentir pequenos que nem um peixinho no oceano. E isso é uma noção que as pessoas têm de ter presente. Porque eu não consigo frisar o suficiente o quão importante é nós nos sentirmos pequenos. Porque se nós não nos sentirmos pequenos, nós não nos conseguimos encontrar. É muito mais fácil nós localizarmos uma formiga numa mesa
do que nós tentarmos encontrar uma formiga num mundo inteiro. E é muito importante começar a conhecer os nossos limites e a conhecer aquilo que está à nossa volta, exatamente para também identificarmos o que é que nós somos no meio disto tudo e começarmos a sentir pequenos, porque é verdade que nós devemos cuidar de nós próprios, devemos polir a nossa própria louça, devemos ir ao nosso próprio armário e limpar os pratos que temos lá, mas não o podemos fazer em excesso. Porque chega uma altura que nós temos pratos do IKEA, mas de repente toda a gente à nossa volta já tem pratos de porcelana. Percebes? E nós ficámos para trás porque nós não nos lembrámos de olhar para o lado. Nós não nos lembrámos de perceber que podemos evoluir. E isso é uma noção muito, muito forte. Queres explicar mais ou menos o que é que estás a fazer no teu projeto? Deixa-me só abrir um parênteses. Eu sou tipo fã número... Não, se calhar 2. Fã número 2 das tuas analogias. Começar nos peixinhos e nas colunas, debaixo da coluna, não sei, eu adoro quando tu começas a comparar coisas. Mas isso é mesmo fixe, nós já falámos sobre isso, que é pegarem coisas do nosso dia-a-dia para aplicarem em coisas que nós às vezes não conseguimos explicar. É a parte mais difícil. A parte mais difícil de tudo... Olha, tal. A parte mais difícil de tudo é conseguir desconstruir, e isto aqui foi uma coisa que eu tive imensa dificuldade, principalmente quando eu queria ensinar um nó. Imagina que queria ensinar um nó ao teu irmão, ao Jim. Nunca tinha sido escuteiro, nunca tinha tocado numa corda, nunca tinha feito uma construção, nunca nada. Como é que eu transmito aquilo para uma linguagem corrente? Para que é que isto serve? No dia-a-dia de uma pessoa que anda simplesmente no 9º ano ali na Gil Vicente. Como é que eu faço isto? Como é que eu desconstruo esta coisa que é tão complexa para uma linguagem simples? A Rita é que me ensinou isto, e isto são duas coisas distintas que isto aqui eu dou a qualquer pessoa de mão beijada mesmo, muito facilmente, que é: a primeira noção é: e se fosse um lobito à minha frente? Por muito grande que seja o status quo deste dirigente que está à minha frente, eu vou falar com ele como se ele fosse um lobito. Porque dentro dele, de certeza, que há ingenuidade e humildade suficiente para ainda aprender. Por muito altruísta que a pessoa seja. E depois desta noção, tentar perceber, ok, aquilo que eu estou a dizer vai de acordo com aquilo que são os ideais BP, e faço a pergunta que a Rita sempre me fez, que é: achas que BP faria isso? E isto é fantástico, porque se tu constantemente estiveres a pensar, ok, o que é que o BP faria nesta situação? Como a tua idealização de BP não é realmente aquilo que ele faria, mas sim aquilo que tu tens como ideal de escoteiro perfeito, caminheiro perfeito, dirigente perfeito, estás a perceber? Chega uma altura que tu estás a fazer tudo de acordo com os ideais escotistas. Isto é um truque que qualquer pessoa pode usar, e isso foi o truque que eu usei sempre. E eu dou isto a qualquer pessoa. Porque se vocês, todas as vezes que vão ter uma interação, seja, vão para a missa, estão a descer as escadas para a missa, uma coisa tão simples quanto isso, em vez de irem a correr, a descer de 2 em 2, pum, 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 só a fazer barulho, o que é que BP faria? BP descia e olhava para trás, via se alguém tinha uma mochila mais carregada, ainda pedia para levar a mochila, e BP teria essa cordialidade de descer as escadas devagarinho, não é? E com os outros, não à frente, sozinho, à balda. Se nós tivermos sempre esta noção de perguntar-nos a nós próprios o que é que BP faria, as coisas correm, escorregam que nem manteiga. É uma coisa facílima de fazer. Depois torna-se intrínseco a nós próprios. É uma coisa que eu agora faço sem sequer me aperceber. Já a Rita não precisa perguntar: então, o que é que o BP faria? Não. E como eu estou a levar com essa pergunta Mas há pergunta disso sempre, tipo, vocês vão jantar? Não. Escolhem um menu do Mac. O que é que o BP faria? O que é que o BP faria? Se calhar um McChicken. Ok. Apesar de eu não comer carne nem peixe, porque não escasso. Pois. Isso porquê? Isso é muito interessante. Podes trazer aqui alguém para explicar essa vertente do veganismo. Eu trouxe um gajo que é mesmo alguém tipo profissional. Ativista mesmo. Sei tipo... lá, não sei. Pá, mas era giro para ti também aqui. Vou tentar desconstruir aquilo que é o veganismo para a minha realidade. Agora, assim, em 30 segundos, para tu compreenderes. Estou a contar. Não é pela vida dos animais, mas sim pela maneira ou a forma como nós os consumimos e produzimos. Sim. Porque hoje em dia, isto aqui foi uma reflexão que eu ainda esta semana fiz ao meu irmão, que é: tu comerias vaca se a vaca estivesse exposta inteira em cima de um balcão do talho? Tipo, se tivesse ali uma vaca morta com um tiro na cabeça, comerias? Ou pedirias para comer?
Mas, no entanto, nós comemos os peixes que estão ali expostos, mortos, ali. Sim. Estás a perceber? E há sempre essa noção que é, nós desacoplámos-nos muito daquilo que é o sistema alimentar. Nós já não sabemos de onde é que as coisas vêm. Não sabemos o que é que são as coisas, porque nós hoje em dia até não, nós demos nomes diferentes às coisas. Nós chamamos bife por alguma razão. Não chamamos carne de vaca, ou não dizemos lombo do cachaço de porco. Estás a perceber? Sim. Muitas vezes nós dizemos, o que é que vais comer? Vou comer um bife de porco. Ou vou comer um bife de peru. Mas há sempre esta noção, eu não estou a comer as pernas de um peru. Eu estou a comer uma perna. Percebes? O que é que vais comer? Que parte é que vais comer? Vou comer a perna. Percebes? E são 10 pernas. E há sempre esta desacoplação do nosso sistema alimentar. Eu quero voltar um bocado atrás. Eu quero ter uma relação com a comida que ponho dentro do meu organismo. Porque tal e qual como os livros, tal e qual como as conversas que tenho, também a comida tem um grande peso no meu bem-estar. E eu acredito que o nosso cérebro manda muito no nosso bem-estar. E se nós soubermos realmente de onde vem aquela comida, o nosso cérebro sente-se logo muito mais confortável com aquilo que estamos a comer. Não temos tantas indigestões, não temos tantas... Isto é tudo ciência do Francisco. É ciência baseada em disparates. Mas a ideia interessa muito, que é... Não me daria mais prazer comer carne se eu soubesse onde é que esta carne realmente veio. Porque eu já comi 2 tipos de carne. Carne que eu sei de onde veio e carne que eu vejo na montra do talho. E a carne que eu sei de onde veio tem sempre outro sabor completamente diferente. Sim. E eu já comi carne. Eu não deixei de comer carne por não gostar de carne, porque isso é uma ideia completamente estúpida. Os veganos não gostam de carne. Eu gosto de carne. A carne sabe bem, muito bem, aliás. E por alguma razão há tanta gente a comer, porque é um dos alimentos que nós fomos feitos, as nossas hormonas estão todas feitas para quando eu como, as coisas correram bem, a caçada correu bem, então eu consegui comer. Sim. Mas a ideia da relação com a comida, aquilo que temos no prato. Mas acho que, assim, muito rapidamente, e isto nem é bem um tema entre nós, mas eu acho que o maior problema disso, lá está, se toda a gente tentasse ter, não precisas totalmente comer carne só porque há aquilo. O problema é que hoje, problema não é um problema, ainda bem, tu tens mais acesso à informação, tens acesso ao que é que acontece no processo todo de até a comida chegar até ti. E começas a notar que a indústria não está bem, que o consumismo também não ajuda a isso. Portanto, os alimentos já não são aquilo que eram, nem são o natural que eram. Mas se tu tiveres uma consciência de ok, eu não vou comer carne todos os dias, vou comer só às vezes. Isso já é um passo mesmo importante, não precisas de totalmente Eu ainda vou mais tirar. longe. Basta tu, uma vez, na tua vida inteira, tentares entender realmente de onde veio aquela carne. Vai ver o rótulo, pesquisa o rótulo na internet e vê, ok, esta veio de Sevilha. E depois vais a Sevilha e pesquisas no Porque tens no essa Google. facilidade de informação. Hoje em dia tens essa facilidade. Antigamente, Claro. essa carne ou não te chegava, ou então se chegasse carne à tua mesa, Sim. era o vizinho da aldeia do lado que fez uma matança de um porco e que não tem sal suficiente para salgar a carne toda, então está a dar um bocado das tripas a toda a gente. Isso não foi assim há tanto tempo. Isso não foi há tanto tempo. E é aquela noção dos mais velhos ainda nos transmitirem isso. Não foi assim há tanto tempo, essa é a realidade. Sim, nós estamos numa sociedade que tem coisas boas e tem coisas más. A questão de nós cada vez sermos mais consumistas e até o sistema capitalista tem coisas boas e tem coisas más. Porque faz com que muito mais gente tenha acesso à comida. Isso aí é uma coisa que eu nunca irei refutar. Que é, então, e as pessoas que morrem à fome? Nós não deveríamos fazer... Se calhar não é tanta gente a ter acesso. Tens um gap maior que faz com que mais gente tenha acesso a mais e mais gente tenha acesso a menos. Sabes? Nem é tanto isso de teres mais acesso a comida. Há pessoas é que não têm isso que tu tens a mais. Sim, mas o gap está cada vez maior. Mas aquele vale, não é? Que divide. Mas a quantidade de gente... Sim, é verdade que já não há tanta classe vamos dizer, classe média mundial. Sim. Mas a quantidade de gente que está a transitar da classe baixa ou muito baixa para a média é astronómica comparada com outros períodos históricos. Nós nos últimos 20 anos conseguimos, foi 74, 75%
das pessoas que estavam com o rendimento muito, muito baixo passaram para rendimento médio. Ou seja, as pessoas que estavam a morrer à fome neste momento já têm comida. 75% das pessoas que estavam a morrer à fome. Portanto, 3 em cada 4 pessoas do mundo já não estão a morrer à fome. E isso saíram da pobreza extrema. É esse o termo que eu agora estava a esquecer. Isso é uma noção muito importante, porque às vezes isso foi uma das coisas que nós falámos lá na batalha, às vezes nós não temos bem noção daquilo que nos rodeia, porque só temos uma ideia, que é, há cada vez mais pobres, há mais pobres, porque é isso que passa nas notícias. Mas agora, eles não passam é quantos pobres é que deixaram de ser pobres, não é? Dizem, ainda há 20 mil pessoas a morrer, não sei o que, mas não dizem que há 20 anos atrás eram 100 mil, e que agora 80 mil delas já estão livres desse encargo. É muito importante continuarmos a frisar os problemas, mas tal e qual como tudo, se continuarmos sempre a focar no problema, cada vez mais a nossa sociedade vai ser negativa. Sabes como é que isso é uma ponto muito gira agora? Que, sabes como é que isso se resolve da melhor maneira? Com uma boa comunicação. Percebes? Porque uma boa comunicação tem vários lados. Tu não podes olhar só para o negativo, nem só para o positivo. Tu tens que perceber porque é que está negativo e porque é que está positivo. E infelizmente hoje em dia, ou tu és uma pessoa interessada que vai procurar saber essas coisas, como estavas-me a dizer, ou então tu fechas-te só naquilo que é negativo e naquilo que te dão, em termos de comunicação. Por isso é que cada vez mais os extremos estão mais extremistas. Por isso é que cada vez mais há uma extrema esquerda a subir e uma extrema direita a subir. Isso existe. Os polos estão-se a tornar cada vez mais distantes. Da mesma maneira como tu estavas a dizer, os vales estão-se a tornar cada vez mais profundos. E isso é o problema, porque as pessoas estão a fechar-se na sua própria bolha. Porque antigamente, para tu saberes a receita de um bolo, tinhas que percorrer a tua rua e perguntar à tua vizinha pasteleira. Hoje em dia, para saberes a receita de um bolo, vais ao teu telemóvel, clicas, mas também não vais procurar mais, é a primeira que aparece. É a primeira que aparece. Nem é aparece. melhor, nem é mais saudável, nem é, percebes? Nem é que tu gostas mais. Mas se tu tivesse uma vizinha que conhecia os teus gostos dizia, gostos. Ponham gosto no vídeo já agora. Se calhar Sim. ela sabia que tu és uma fã enorme de bananas e dizia-te, pá, este bolo de banana, não sei. Sim. No entanto, quando tu metes bolo fácil de fazer em casa no Google, aparece-te um bolo de iogurte qualquer, que se calhar não ias gostar. Vamos encerrar isto. Ana, onde é que as pessoas te podem ver? Onde é que as pessoas te podem encontrar? Isso Olha, tudo. podem ver na estreia de imagem do Conversas com, não é? Sim. Que adoro estar a estrear isto. Ok. Queria-me ter dito antes. Que eu não vim preparada. Não vieste preparada? Tu andas sempre preparada para ser filmada. Eu estou pronta. Sempre. Mais, podem me encontrar aonde? Eu ando sempre pela Zona da Graça. Pá, isso é Que uma é que tu coisa queres? o O que é Emanuel, mais que eu digo? o Emanuel no final do podcast dele. Sim. Quando forem à Não Graça, ouvi. eu estou lá sempre. Eu estou lá sempre na Zona da Graça, lá ao pé. Estou lá perto também. Está bem. Estamos a tomar Então um se café alguma com vez o virem. Beco. Ok, se alguma vez virem o O Emanuel. eu estou por perto. É a Ana não estou também. sempre por lá, mas estou por perto. Está bem, redes sociais é assim. Sim, se seguirem a conversa com, eu sou seguidora e fã, portanto é só encontrarem por lá. Depois, entretanto, ela vai estar identificada nos posts e isso tudo. Tu queres dizer que eu Nas digo ao meu descrições. Instagram aqui? Não tens de dizer. Depois Depois as pessoas vão à procura. Exato, procurem, trabalhem, informem-se. Está bem. Ana, obrigado. Olha, Está feito. Como tu vês, não Sim. custa nada. É uma coisa muito rápida. E rápido, parece que passou tipo 2 horas e tal. Mas eu ficava aqui foram contigo na boa. 52 minutos. Ficava aqui contigo. Duvido que alguém, se a pessoa chegar até aos 52, 52? Sim? Meta like e um comentário a dizer eu cheguei aos 52. Ok. Duvido que alguém vá ouvir isto tudo, mas nunca se sabe. Se vocês fizerem um comentário, ponham um comentário a dizer eu sou um peixinho no oceano. Pode ser, assim uma coisa muito mais específica. As pessoas Tá depois vão lá ler tipo, eu sou Tipo, um peixinho, eu sou um aquelas peixinho. pessoas que estão no início e que estão só a dar scroll, não sei o quê, de repente. Que E até no Facebook, se vocês virem isto no Facebook, metam um comentário a dizer eu sou um peixinho no oceano. E as Olha, pessoas vão achar muito estranho. gosto. Portanto, está feito. Ana, obrigado a todos vocês. Até à próxima. E Obrigada. é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.